Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje o assunto é pílula do dia seguinte. Eu vou explicar para vocês o que é, como tomá-la, quais são seus principais desfechos e preço. Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana e também me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron, para saber mais da minha rotina. Como vocês sabem, a pílula do dia seguinte é uma pílula composta por progesterona, um hormônio, em específico, na verdade, o levonorgestrel, que é considerado um anticoncepcional de emergência. Essa pílula, quando você usa ela aumenta a quantidade de progesterona significativamente e, com isso, evita com que haja qualquer tipo de implantação do blastocisto na cavidade uterina, dentro do endométrio, porque espessa a parede uterina e dificulta também a movimentação espermática. Ah, mas então o Dr. Pedro é considerado um método abortivo? Não é, meninas? Porque você só se considera grávida a partir do momento da nidação, ou seja, da implantação do blastocisto. Como a pílula do dia seguinte evita o movimento espermático e a implantação do embrião, ela não é considerada um método abortivo, e sim um anticoncepcional de emergência. Por isso deve ser usado com muito cuidado e em situações extremamente específicas e somente se necessário. Como você deve tomar a pílula do dia seguinte corretamente? A pílula do dia seguinte, ela vem em uma caixa, pode vir 1 ou 2 comprimidos de levonorgestrel, então vai ser 0,75 mg ou 1,5 mg. Aí você vai, se for um comprimido, tomar um comprimido em até 72 horas da relação do episódio indesejado de gestação. Se for 2 comprimidos, você vai tomar um comprimido na hora e 12 horas depois o outro comprimido. Com isso você vai estar fazendo o tratamento da forma correta. Ah, mas Dr. Pedro, eu tenho medo de tomar o comprimido e esquecer o outro, já aconteceu comigo, o que eu faço? Tome os dois de uma vez, meninas. Existem cartelas que vem um, você dose única, o que vem dois, você toma os dois de uma vez. O que pode acontecer? Alguns efeitos colaterais um pouco mais indesejados, náusea, vômito, um pouco mais assim de sonolência, você pode ficar um pouco mais cansada, mas de maneira geral, você pode fazer isso sim, para evitar que você esqueça de tomar o segundo comprimido. O que é o mais importante disso que eu te falei, de como tomar a pílula do dia seguinte da forma correta? Vou deixar um lembrete aqui, pedir para o meu editor, deixa aqui 72 horas, então tome até 72 horas do episódio indesejado, tá? Porque daí o efeito dela é maior, a eficácia é melhor para o seu corpo para evitar a gestação. Ah, mas Dr. Pedro, e se eu passar 3 dias? E agora? O que eu faço? Você ainda pode tomar a pílula do dia seguinte, mesmo se você passar de 3 dias, mas ela não vai ser tão eficiente quanto até 72 horas. Você pode tomar com 4 e 5 dias depois do episódio, mas a sua eficácia é... Pode tomar no 4º e 5º dia, sim. A eficácia é reduzida mais ou menos uns 72% no 4º dia e no 5º dia beira 50%. Ok? Depois disso, se você tiver a fim de tomar, não adianta mais, então não perca seu tempo, porque depois de 5 dias o blastocisto já nidou na parede uterina, então não vai descamar se de fato você engravidou, ok? Dr. Pedro, se eu tomo a pílula, como eu vou saber se deu certo ou se minha menstruação não desceu? Excelente pergunta, e esse é o principal motivo deste vídeo, os desfechos da pílula do dia seguinte. O que pode acontecer, o que vai acontecer, como vai acontecer depois que você tomar a pílula, se deu certo. Então, o que ocorre? Basicamente, meninas, ocorrem 3 desfechos que vamos comentar agora. Se você usou a pílula da forma correta, obviamente, então antes de 72 horas, o primeiro desfecho que pode acontecer é você tomou a pílula do dia seguinte, 3, 4 dias depois, sua menstruação desceu, porque o endométrio engrossou e aí ele descamou. Ou seja, comemoração, tudo certo, você usou, desceu. Esse desfecho todo mundo fica tranquilo. Segundo desfecho, nesse caso você usou a pílula do dia seguinte, tudo certo, e não desceu 3, 4 dias depois, mas desceu na época que ia descer. Data da tua última menstruação é dia 7
do mês, no outro mês chega dia 7 e desceu. Não adiantou nem atrasou. É um outro tipo de desfecho. A princípio, vida que segue também, meninas. Tomou, foi um sucesso. Terceiro desfecho, e esse é o principal ponto desse vídeo. Terceiro desfecho. Você tomou da forma correta. Chega a hora, sua menstruação atrasa, meninas. E você não está grávida. Mas como assim, doutor Pedro? Eu não estou grávida, atrasou, e agora? Meninas, quando você toma um anticoncepcional de emergência, a quantidade de hormônio dentro é muito grande. E com isso pode, e na maioria dos casos, desregula o seu ciclo menstrual. Com isso, quando você toma esse tipo de método, você vai, de uma forma prática, desregular o seu ciclo. Então, não vai descer no momento que era para descer, vai atrasar, que é o mais comum. Então, atrasou, daí você vai fazer um teste de farmácia, você vê o teste está negativo. Mas, nossa, está atrasado. Por quê, doutor Pedro? Porque a quantidade de progesterona que foi colocada no seu organismo no momento que você toma a pílula do dia seguinte é alta e, consequentemente, vai atrasar e irregularizar seu ciclo, e não somente o ciclo atual, como os seguintes, pode deixar irregular até 2, 3 ciclos, para vocês terem uma ideia. Então, com o teste de farmácia negativo, você não está grávida, mas isso é claro que só deve ser considerado se você usou a pílula da forma correta, que a eficácia é maior que 97%, ok? Com relação à quantidade de hormônio, quando você toma uma pílula, a quantidade de progesterona numa cartela convencional de anticoncepcional equivale uma pílula do dia seguinte a 10 comprimidos da cartela de 21 comprimidos. Só para você ter uma ideia da quantidade que é quando você toma de uma vez só na pílula do dia seguinte. Então, aqueles efeitos que você pode ter como sonolência, aumento de náusea, vômito, dor de cabeça, tudo isso pode estar relacionado com os efeitos da quantidade excessiva de hormônio na pílula do dia seguinte. Outra pergunta importante: se você usa um método anticoncepcional Implanon, DIU, pílula, injetável, anel vaginal, adesivo, então se usa da forma correta. Por que às vezes, porque você tem uma relação, você se sente na insegurança de tomar a pílula do dia seguinte? Vai valer a pena? E deixa eu responder para vocês. A resposta é não, meninas, não vale a pena. Esses métodos que eu citei antes da pílula do dia seguinte são muito mais eficazes. A eficácia desse método, se você usa da forma correta, 99,5%, 99,9%. Então, são excelentes métodos. A eficácia da pílula de emergência é 97%, um pouco maior. Então, assim, você só usa se realmente for algo indesejado. Se você não puder adiar, e realmente não pode ter aquela gestação, mas se você tem um método de confiança, não tem por que você utilizar a pílula de emergência, ok? Falando um pouco das pílulas de emergência, eu tenho outro vídeo sobre isso, em que eu falo da Dia D, também tem a Neo Dia, também tem a Peeling, e falando um pouco do preço da pílula do dia seguinte, existem várias marcas, Neo Dia, Dia D, vou deixar aqui do lado do meu vídeo do Dia D, Peeling, entre outras. A genérica de levonorgestrel, que pode ser de 1 ou 2 comprimidos, o preço varia entre 20, 30 até R$45, ok? Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron, se quiser saber mais sobre minha rotina médica e meu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos toda semana. Um abraço a todas, tchau, tchau! Falando um pouco da pílula do dia seguinte, falando um pouco do preço das pílulas do dia seguinte, existem 2 comprimidos ou 1,5 miligramas, ok? Uau.